sexto livro do Novo Testamento. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Até aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não conhece esse versículo? É uma das declarações que nos dão mais fé e esperança. É uma declaração de Deus mostrando a misericórdia, o amor dele para os seus filhos. É uma declaração mostrando o cuidado de Deus. Deus não fez o homem, fez a terra, fez toda a criação, depois dela completa, a deixou. Não. Ele a criou, a formou, e quando ele a completou, ele continuou municiando, monitorando, sustentando a criação. Mesmo com o advento do pecado e a queda do homem, que fez a separação entre Deus e o homem, trouxe a imperfeição à terra, ainda assim Deus não a deixou à sua própria sorte, continua ainda pela graça e misericórdia cuidando dela. O que é graça e misericórdia? Misericórdia é não dar a nós o que merecemos. O homem pecou, Deus fez tudo perfeito, o homem detonou com o mundo, merecia ser condenado, Deus não condenou. Misericórdia. Graça é dar o que não merecemos, ir para o céu, ser perdoado. Milagres, curas, não merecemos, e Ele dá. A misericórdia é não dar o que merecemos, juízo, Ele não dá. Graça é dar o que não merecemos, amor, perdão, milagres, redenção. Pela graça e misericórdia, Ele ainda continua cuidando da terra. Só que nós precisamos, eu vou ensinar esse versículo e o que traz o desfecho desse versículo. Todas as coisas contribuem, trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja moderna, a igreja neopentecostal, a igreja carismática dessas últimas 5 décadas, vamos dizer, ela interpreta esse versículo como: as coisas cooperam bem para os que amam a Deus. Elas não interpretam o versículo como ele diz: as coisas cooperam para o bem. E eles sim dizem que cooperam bem, ou seja, Deus trabalha para tudo ser bom para nós. Deus trabalha para sempre haver coisas boas e nunca para coisas que para nós são más. Ou seja, Deus trabalha para nossa prosperidade. É assim que eles interpretam. Deus trabalha para que fiquemos ricos. Você pode ver, o maior merchandise, o maior marketing da igreja moderna é a prosperidade financeira. Por isso que elas estão lotadas, porque se promete riqueza, prosperidade econômica, financeira, e eles baseiam-se nesse texto dizendo: é a vontade de Deus enriquecermos, é a vontade de Deus a saúde. Todo mundo tem que ser saudável, ninguém pode ficar doente. Então é outro marketing fortíssimo, que tem sido a segunda igreja de maior expressão no mundo. As igrejas curandeiras, né? Todos os doentes. Quem não é doente? O homem perfeito, ele vai passar mal, ele vai ficar doente desde criança. Qual criança aqui que nunca foi para um pediatra? Desde 90 e tantos anos. Então
também vai atrair massas, quem não quer ser curado. E dizem, é a vontade de Deus a cura, é a vontade de Deus a prosperidade, é a vontade de Deus que nunca venhamos a sofrer. O sofrimento não é de Deus. A vontade de Deus é que não soframos. E isso para eles quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. E eles julgam que isso é a vontade de Deus. Ele quer que isso coopere para nós, que tudo vá bem. E nós, por fazermos parte dessa igreja, da última igreja, dos 50 anos para cá, nós estamos inseridos com a mesma filosofia. Nós convertemos e vamos até Cristo, e vamos até Deus, fazemos parte do corpo, vivemos um cristianismo taxado debaixo dessas leis, esperando que sempre vai tudo ficar bom, que sempre seremos curados de todas as doenças, que nada pode dar errado para nós, afinal de contas temos a Deus, que nunca iremos sofrer, que sempre vai haver saúde em nosso corpo, e que é a vontade plena de Deus estarmos bem econômica e financeiramente. E se isso não ocorre, damos conta então que não é a vontade de Deus que nós estamos vivendo, porque não temos dinheiro, ou porque não temos saúde, ou achamos são os demônios que estão sobre nós, porque a teologia diz que quem tem Deus, tudo deve ir bem e tudo coopera para o bem, não pode estar nada errado. Se está errado, então Deus não está na minha vida, ou não é obra de Deus, ou é o demônio. E se eu estou na igreja e o contrário disso acontece na minha vida, eu então me torno frustrado, porque não recebi a cura, e todo mundo diz que quem converte tem que ser curado, e eu estou pobre, quem converte tem que ser rico, entendeu? É mais ou menos assim. E não é isso o que o texto está dizendo. Nós precisamos interpretar. Entendeu como funciona? Você desde que converteu está buscando ser curado da doença, não está? Você desde que converteu está procurando ser feliz, não está? Você desde que converteu está procurando prosperar. Você está procurando, desde que converteu, não entende por que não flui, por que a empresa não vai, por que o cargo não vem, porque você entende que as coisas cooperam e Deus veio fazer o bom. Você entende que desde que converteu está buscando a paz completa e suprema, e ela ainda não veio, e que o sofrimento vai ser extinguido, e ele não foi. Só que você precisa então interpretar e saber, todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus, mas primeiro você tem que ter o entendimento do que é o bem. O que é esse bem que coopera? O que é bom? Porque o bom para você pode não ser o bom para Deus, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus. Então Deus muitas vezes não pensa como nós pensamos. O que para nós julgamos bom, pode ser que para Deus não é bom. Concorda? Todas as coisas cooperam para o bem. Logo eu posso entender que até o mal pode cooperar para o bem. Quando ele diz todas, o que está incluído no todo? Tudo de bom? Não existe só a definição do bom, então o tudo não pode ser bom. Existe a definição do bom e do mal. Então quando ele diz todas, o mal está incluído, meu filho. O mal está incluído para cooperar para algo
de bom na sua vida. E o que é bom que o texto está dizendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A resposta está no 29. Vamos ler lá. Romanos 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que dantes conheceu, aqui fala da presciência de Deus, da soberania. O que dantes conheceu, ele já conheceu os seus antes da formação. Você pode interpretar também aos que dantes amou, aos que de antemão amou. Ele está falando da igreja, do povo escolhido, que ele sabia pela onisciência que já viria a conversão. A esses. Então essa palavra é para a igreja, é para todos que compõem o corpo de Cristo, para os que de antemão amou, para os que de antemão predestinou, já sabia, né? Preparou isso. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, esses que ele amou, que de antemão escolheu, conheceu, quem são? A igreja. Você após a sua conversão. E ele predestinou para vocês serem a imagem do Filho de Deus. Isso é o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas cooperam? E o que é o bem para aqueles que amam a Deus? Todas as coisas cooperam para que aqueles que ele amou, a igreja, sejam conforme a imagem do seu Filho. Isso é o bem. O bem que as coisas cooperam não são as respostas das suas orações. O bem, tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para que você ganhe um carro? Não. Tudo coopera para que você case? Não. Tudo coopera para que você seja curado? Não. Tudo coopera para que você seja conformado, para que você seja feito à imagem de Jesus. É isso que o versículo está dizendo. Então, as coisas que ocorrem na sua vida, boas ou ruins, têm um propósito: aperfeiçoar você e moldar em você a imagem de Cristo. Esse é seu único propósito na terra. Você precisa saber qual que é o seu propósito. Tem gente que acha que o propósito na terra é montar uma empresa. Tem gente que acha que o propósito na terra é um casamento. Tem gente que acha que o propósito na terra é se formar. Filho, depois do advento do Calvário, a terra se tornou mero espectador da redenção. A terra não tem propósito algum para nós que somos eternos. A terra só está de pé para ela gerar em nós a imagem do Filho, para que possamos ir ao céu. Então, se o seu propósito é ter um lindo casamento, se o seu propósito é ter 4 faculdades, se o seu propósito é ser rico, você não é cristão. O propósito de cristão é fazer de tudo para herdar a eternidade. Você trabalha para quê? O seu trabalho tem que cooperar para a tua eternidade. Porque se você não pensar assim, não existe céu e vida eterna. Tudo se limita ao âmbito terreno. É a política, economia e sociedade. Apenas isso. Se você crê num Deus, você tem que crer na redenção desse Deus e na eternidade que Ele fez. A criação foi corrompida pelo pecado, estragou. Ele faz um novo plano, um novo céu, nova terra. Em Cristo temos a redenção. Então passamos do finito para o eterno. Logo o finito não tem valor para nós. E quantos crentes trabalham, lutam para o finito?
Saiba, se você é de sapateiro, a cabeleireiro, a empresário, a estudante, a aposentado, pensionista, você só tem um propósito: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Você veio condenado pelo pecado, conheceu o plano da redenção, acabou, você está de passagem na terra. E para que você trabalha? Por que esse versículo foi citado? Todas as coisas cooperam para que o meu povo seja formado à imagem do meu filho. O que significa? Só os formados à imagem de Cristo são salvos. Então todas as coisas cooperam para que a igreja seja formada para a salvação, para a eternidade. Todas as coisas, então, terra, céu, mar, comida, bebida, alegria, felicidade, dor, tragédia, sofrimento, tudo, todas essas coisas estão trabalhando em cadeia, em perfeita harmonia, para produzir em vocês a imagem de Cristo, a imagem moral de Cristo. Está formando. Uma pessoa não é salva por estar aqui na igreja. Uma pessoa não é salva só porque batizou. Uma pessoa não é salva porque aceitou Jesus. A salvação vem pela regeneração. A humanidade, o homem tem que se conformar, tem que se moldar à imagem de Cristo. Assim conclui-se a salvação nele. Esse tempo de caminhada, a batida de carro, a ida no médico, a crise familiar, o problema, a falta de dinheiro está contribuindo para que a sua fé se aprimore e Deus crave em você a essência de Cristo através daquele problema. É assim que você é salvo. Essa palavra é para você mudar o seu conceito de vida. Você não vive para o terreno, você não trabalha para o terreno, você vive para o eterno. Que graça tem você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanta força você gasta pela matéria, quanta força você gasta pelo prazer, quanta força você gasta para aquilo que é corruptível, e você com esses anos todos não tem se conformado, não tem crescido, sido moldado à imagem de Cristo. A oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que ele está dizendo, você parou para pensar? Todo mundo gosta da oração do Pai Nosso aqui. É mandamento, mandamento você não fica repetindo, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Mandamento se estuda, se vê o que a mensagem está transferindo. Estudei, entendi o que a mensagem passa, agora vou vivê-la. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você parou para pensar o que a oração está dizendo? Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá a casa. Senhor, me cura. Não é isso que a oração do Pai Nosso está ensinando. Seja feita a sua vontade em mim. Quando eu peço o carro, a casa, a cura, a namorada, o marido, eu estou dizendo: Senhor, faz a minha vontade. Mas a oração do Pai Nosso ensina a fazer a vontade dEle. E quantos de nós fazemos campanha, vamos às igrejas, vivemos 50 anos de vida protestante e evangélica, e nós falamos: me dá, eu quero, eu preciso, me cura, em vez de dizer: qual é a sua vontade para esse casamento? Qual é a sua vontade nessa doença que eu vivo? Qual é a sua vontade nesse propósito financeiro caótico? Jesus Cristo tinha pecado, perfeito. Senhor, passa de mim esse cálice, a vontade dele. Foi assim a oração? Todavia, não faça a minha vontade, e faça a sua vontade. Qual vontade foi cumprida na oração do Getsemane? A de Cristo ou a de Deus Pai? Seja feita a sua.
e não a minha. Qual foi a de Deus? Ele morrer no Calvário. Então, a vontade de Deus é que tem que ser feita, e não a nossa. Quando eu entendo isso, eu tenho um propósito eterno e não um terreno, porque eu não sou feliz, porque eu não sou curado. Deus diz que cura, eu não sou curado. Eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa. Eu não sou feliz porque não tenho uma pessoa. Eu não sou feliz porque não prospero. Aonde eu deveria dizer: o Senhor pode ser glorificado na minha falta? A tua vontade é que essa porta não abra, e através dessa porta não aberta, seu nome é glorificado, e através dessa porta não se aberta, eu serei conformado, trabalhado, moldado à sua imagem. Então isso é o propósito de Deus, e não enriquecer, abençoar todo mundo, porque a bênção pode significar maldição para alguns, porque quanto mais conforto e bem-estar terreno você tiver, menos parecido com Cristo você é, e quanto menos parecido com Cristo você for, mais longe do céu você estará. Então Deus é glorificado na tua vida quando você é roubado, quando você fica doente, quando você bate um carro, quando você é humilhado, porque naquela situação Ele está imprimindo em você a imagem de Cristo e fazendo a vontade dEle em você e não a sua. Quando eu entendo isso e quando eu não entendo, quando eu não entendo, eu vou fazer parte dos cristãos frustrados, porque a igreja moderna promete coisas que ele não prometeu, e tudo tem que ir bem. Eu vou fazer a campanha, eu vou ganhar o carro, eu vou fazer a campanha, eu vou ganhar a casa, eu vou fazer a campanha, eu vou ser curado, e não estou orando. Faz a tua vontade. A sua vontade é eu ter ou eu não ter, porque o meu propósito é ser eterno. Para que eu seja eterno é melhor eu ter ou eu não ter, e não eu pedir. Eu quero ter, independente de qualquer coisa. Então tudo gira em torno do benefício, cura, prosperidade. Aqueles irmãos, toma posse do vale, porque o vale está te conformando. Só toma posse da prosperidade, toma posse da riqueza, toma posse do Calvário, toma posse do cativeiro, toma posse da falta de resposta de Deus, toma posse da dor, porque tudo provém de Deus. Porque a bênção é consequência da sua obediência. Se você obedecer, independente de você pedir ou tomar posse, ela virá até você. É fato. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não está falando que orou, desejou no coração, Deus satisfez. Não precisa tomar posse. Aí a pessoa não é curada, ela vai ser frustrada e vai dizer: por que não fui curado? Por que sou infeliz? Por que não ganho aumento? Por que não compro carro? Por que minha vida não melhora? Meu Deus, ele fica 500 anos na igreja frustrado, porque o irmão de lá prosperou, ele não. Porque o irmão de lá foi curado, ele não. Porque com ele é de um jeito. Em primeiro lugar, somos indivíduos. Somos uno. Você é uno no planeta todo. Não há ninguém como você. Você é ímpar. Ou seja, a maneira que Deus trabalha com o da direita não é como Ele trabalha com o da esquerda. Para você se conformar com Cristo, Deus tem que te mandar para a cadeia. O outro, para conformar com Cristo, Deus tem que libertar. É assim. Para um se conformar com Cristo, tem que prosperar. Outros tem que tirar o que tem. Esse é o propósito. E eu fico frustrado. Deus não fez, Deus não faz. E eu passo então 10, 15 anos da minha vida buscando essa bendita cura, buscando essa prosperidade, buscando a porta aberta, buscando o milagre, buscando a bênção. Então, o meu presente é de um crente frustrado e infeliz, porque o meu termômetro é o que Deus me dá. O presente é de um crente infeliz, frustrado, porque não foi curado, abençoado, etc. Ou vive a vida inteira em torno
de esperar que aquilo saia. Só que quando ele entende que o Pai Nosso diz, faz a tua vontade, quando ele entende que ele está de passagem, quando ele entende que todas as coisas cooperam para o bem dele, e o bem é ele ser formado à imagem de Cristo, e todas as coisas são as boas e as ruins, ele aceita aquilo que Deus impõe para ele, porque ele entende que aquele método que Deus está usando está conformando ele, preparando ele à imagem de Cristo. Então ele se alegra mesmo no vale, mesmo na falta de resposta, e isso é tremendo. Ele sabe, Deus permitiu isso na minha vida, Deus trouxe essa aflição, Deus está me submetendo, sujeitando a esse vale. Por quê? Para que através disso, que Ele com a sua onisciência designou, Ele achou pela sua muita sabedoria que essa é a melhor forma da imagem de Cristo ser estabelecida em mim. Então Ele não vive como a maioria, murmuradores, frustrados, inconformados, ficam a vida inteira pedindo algo que Deus não vai dar. E vou te falar até uma coisa, como que Deus é poderoso. Quando eu não faço essa oração, Senhor, seja feita a tua vontade, a vontade dele impera sobre a minha. Deixa eu explicar isso primeiro. Olha que coisa fácil. Por que ele mandou orar desse jeito? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, aqui na terra. Que Deus é egoísta? Por que ele quer que só faz a vontade dele? Isso é ser egoísta, ele podia fazer a minha. Ele é egoísta? É você que não estudou. Ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Quando ele diz para fazer a vontade dele, ele está mostrando que ele é misericordioso, não é que ele é egoísta. Mas como assim? Sua vontade foi comprometida com o pecado. Você terá tendências perniciosas, maléficas, malignas. O seu presente momento, que aquilo que você deseja tem aparência de bom, mas invariavelmente te levará para o buraco, porque a sua vontade foi corrompida. Todas as suas faculdades foram comprometidas com o pecado. Raciocínio, sentimento, psique, foi tudo comprometido com o pecado. Então a minha maneira de pensar, agir, sentir, a minha vontade, ela está danificada. Então a minha vontade leva à condenação. Quando ele diz para fazer a vontade dele, ele está dizendo, é para que você não seja condenado. Não é egoísmo meu. Aprendeu? E ele é tão tremendo, que quantas vezes eu oro para ele fazer algo que eu quero. Você já viu que você passou muitos anos pedindo por algo e Deus ainda não fez? E vou dizer algo aí, recebe. Tem orações que você fez e que eu fiz que nunca serão respondidas. Tem orações que você fez e que eu fiz que nunca serão respondidas. Por quê? Porque elas não estão em conformidade com a vontade de Deus. E quando ele não responde a oração, ele é ruim, ele não respondeu a minha oração. Mais uma vez ele mostra a misericórdia dele, porque se ele respondesse tudo quanto é oração que você faz, essas respostas iriam te comprometer e te condenar. Ele não as responde porque é egoísta, ele não as responde porque ama a você, porque se ele responder tais orações, você se afastaria dele. Por que Deus não me deu? Porque se eu te der, você morre. E ele poderia, faz minha vontade, poderia te dar. Então dá, ele quer aquilo, vou dar para ele, toma. Só que ele ama tanto, ele é tão misericordioso que ele diz,
eu comprometo a fé dele comigo, porque ele pode chegar a descrer, a fé dele pode diminuir, por eu não responder. Tudo bem que ela diminua, mas eu não comprometo a salvação dele, entregando algo a ele que irá corrompê-lo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Você entendeu qual que é o seu propósito? Agora vamos parar com essa palhaçada de rosa ungida, Vale do Sal, campanha do 318, aguinha ungida. Que conversa que é essa? Você não está aqui, a água ungida, a rosa ungida, o sal ungido, um dia vai ter capeta ungido. Eles estão cooperando para a sua vontade e não para a de Cristo. Você já reparou? Peraí, escuta. Quem lembra de Jó? Jó, o homem mais rico da terra do Oriente, possuía bois, vacas, filhos, mais sábio. Ele vem, perde tudo. Deus devasta com tudo, mata os filhos dele todos. Jó é ferido de uma chaga, de chaga, ferida, da planta dos pés até a cabeça, lepra, hanseníase, aquela doença, fogo estranho. Fogo estranho é nadar, beber, é o que a igreja está fazendo hoje, mas não é isso não. Fogo selvagem. Olha Jó entendendo o evangelho sem o evangelho ter sido feito. Não tinha evangelho na época de Jó. Aliás, o livro de Jó pelos teólogos é tido como o mais velho, o mais antigo da Bíblia. Quando Jó recebe tudo aquilo, imagina, morreu mais de 10 filhos de Jó, perdeu toda a riqueza, a fazenda, tudo pegou fogo, e Jó ficou doente, com lepra até os pés, do pés à cabeça. Veio os amigos, a mulher dele, e fala: que é isso, homem? Por que você ainda mantém sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, blasfema, quebra tudo, murmura igual a igreja moderna. Deus não abençoa, ele falou que ia abençoar, murmura. Deus te tirou o que você tinha, imagina. Não é assim não. Olha o que Jó diz: não recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Não glorificamos a Deus só com coisas boas, não somos beneficiados só com a resposta. As coisas ruins também cooperam para o nosso bem. Se você está orando para Deus há mais de ano para Ele te curar de uma dor, e Ele ainda não curou, glorifique Ele com essa dor, porque talvez é por ela que Ele te fará um homem ou mulher de Deus, à imagem de Cristo. A Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam ao adjetivo, ou o parênteses, para aqueles que amam a Deus. Esse evangelho faz você achar que você não ama a Deus, que os obreiros aqui, a maioria, não amam a Deus. Por quê? Porque a vida deles às vezes não é muito boa, não pregam bem, não ganham discípulos, não crescem, então eles são julgados pela sua autocrítica e pelo vil tentador: você não ama a Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui, uma pesquisa, quem ama a Deus, 100% da igreja vai dizer que não ama. Então como é que ninguém ama a Deus no mundo? Ele deu um mandamento que ninguém é capaz de cumprir. Você tem um padrão tão elevado, e você, por esse padrão de amor esse elevado, você fala: não amo Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque as coisas não estão cooperando bem para mim, então eu não amo. Eu vou dizer que eu tenho muita gente que eu conheço aqui que ama,
E é exatamente por viver o que você está vivendo e continuar que você prova que você ama. E quando você não ganha discípulo, não prega bem, tudo dá errado e você está num emaranhado de erros, isso está mostrando que essa situação está te fazendo a imagem de Cristo. É exatamente isso. E como você prova que eu amo então? Porque você tem insistido, prosseguido. Essa é a prova que você ama. E as coisas só cooperam para aqueles que amam. Então Deus só molda o vaso que o ama. Todos que estão debaixo de prova, de aflições, de vergonhas, de humilhações, essa é a prova que o amam. E essa também é a prova que através dessas dores e humilhações, Ele está te conformando à imagem de Cristo. Tirar você de Tabapuã e trazer aqui sem eira nem beira, claro, é para conformar um doutor no humanismo a ser doutor do cristianismo. É isso. Paulo, o irmão, esses irmãos do positivismo, dá um passe, mais que vencedor, aleluia, e vale, e unge a casa, unge o cachorro, unge tudo, o fogo desce, somos é a campanha da vitória, a vitória, e pai, pum, nada vai dar errado, você irá casar com um homem bonito, rico, profeta, e ele nunca vai te trair. Como é que é? Pastor, eu sou pobre, tem demônio, sai, capetada. Pastor, eu sou rica, filha de Deus, cheia do Espírito. Pastor, roubaram lá em casa, mulher sem fé. Tivesse fé, não pulava ladrão. A outra, pastor, minha empresa vai de vento em polpa. Ou abençoada e sonegadora do ICM também, que eu sei. Corrupta. Você então tem essa visão. Pastor, tem crise. É capeta, está tudo errado. Quem te falou a luz da Bíblia? Não está não. Não está. Como é que é? Pastor, o menino foi para a Santa Casa, pastor. Ai, Deus saiu da minha vida. Eu acho que é a hora que ele mais está. Por quê? Vamos lá, vamos aprender o Evangelho. Paulo dá uma declaração assim, ó. Ele dá assim, ó. Quando sou injuriado, blasfemado, perseguido, nas açoites, nas vigílias, etc. Ele diz assim: para que o poder de Cristo se aperfeiçoe na minha fraqueza. O poder de Deus é aprimorado, a virtude do Evangelho é intensificada, é amadurecida na nossa fraqueza. Então, quando há vales e problemas, não é sinal de maldição, é sinal que o poder de Deus está de forma ativa na sua vida, aperfeiçoando você. Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe na minha fraqueza, ele termina. Então, enquanto estou forte, enquanto estou fraco, então é que eu sou forte. Parou para pensar? É quando ele estava fraco que ele era forte. É quando tinha crise, problema, tribulação, aflição, perseguição, que Paulo era visitado por Deus, que Paulo crescia a imagem de Deus, que Paulo tinha autoridade espiritual. Para que ele quer isso? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que ele quer me conformar? Então tá bom. O meu propósito é ser conformado a Cristo. Você entender mais um pouquinho disso? É assim. Adão perfeito, Adão, Eva, Éden, mundo perfeito. Entra o pecado, a massa se corrompe, a estrutura de Adão é comprometida, definha, degrada. Concorda?
E o degradável, o execrável, o deplorável, o imperfeito não tem contato com o perfeito, Deus. Aí há condenação e separação. Para o imperfeito, o degradado, o vil, o corrompido de Adão até hoje, que somos nós, voltar a ter contato com o perfeito, ele precisa ser aperfeiçoado. Como que ele é aperfeiçoado? Se não há modelos de perfeições na terra, ele teria que compartilhar de uma natureza perfeita. Não há na terra. Desce uma celestial que se chama Cristo. Não houve pecado. A natureza de Cristo é incorruptível e perfeita. Nós então temos que nos conformar à imagem dele. Quando eu me conformo à imagem dele, ou seja, os atributos morais perfeitos que não foram degradados, que não foram corrompidos, serão transferidos a mim. Então eu sou renovado, regenerado, tenho acesso à eternidade por intermédio da regeneração que Cristo causou em mim. Como essa regeneração foi causada? Por isso está escrito, para que ele seja o primogênito de todos. A Bíblia fala das alianças. Houve uma aliança feita no Calvário, aliança de sangue, aliança de Cristo conosco. Essa é a aliança que regenera o homem. Essa é a aliança que salva o homem. Essa é a aliança que dá vida eterna para o homem. Como ela dá? Aliança. Olha o casamento de um homem com uma mulher, marido e mulher. Compreenderam? Eles se casam, e a Bíblia diz que o casamento é algo tão místico, que não são dois que vão viver juntos quando se casam, são dois que se tornam um, se fundem em um. Nós, pela aliança de Cristo no Calvário, nos fazemos um, nos fundimos com Ele. Ele recebe a natureza humana e leva os nossos pecados. Nós recebemos a natureza divina e somos salvos. Aquele que se une com a prostituta é um com ela. Aquele que se une com Cristo é um com Ele em espírito. Aí é que acontece o mistério da redenção. Quando nos aliançamos com Cristo no Calvário, pelo Espírito Santo somos regenerados por nos fundir com Ele em uma só pessoa. Então a natureza dele é transferida para nós, e o nosso andar diário, segundo o poder do Espírito Santo, é conformado à imagem de Cristo. Por isso você é salvo. Esse é o propósito da sua vida. Saia daqui sabendo, trabalhe sempre para se parecer conforme a imagem de Cristo. Amém? Todo louvor aqui. Você vai dizer assim: faça a tua vontade e não a minha, nessa área, nessa área, nessa área e nessa área. Seja feita a tua vontade. Você vai orar como Cristo, porque a tua vontade é perfeita. Eu não sei o que vai resultar isso aqui lá no final, mas o Senhor sabe. Então faça ela. Faz a tua vontade no meu casamento, faz a tua vontade no meu trabalho, faz a tua vontade no meu namoro, faz a tua vontade no meu emprego, na minha escola. Que eu use a minha escola para te glorificar, que eu use meu casamento para te glorificar, que tudo isso seja feito para eu me parecer mais com Jesus. Ore assim: